Olá, meu querido, graça e paz. Estamos de volta com o nosso treinamento MDG. Nós estamos na apostila de consolidação e agora estamos no estudo 11, que é um pouco repetitivo, mas é muito importante massificar esses princípios, esses valores no teu coração, porque servirão de base para muitas coisas que a gente vai aprender daqui para frente. Tá bom? Então tenha paciência. Hoje nós vamos falar sobre abandonar o pecado. Pega a sua apostila, espero que você esteja acompanhando com a sua apostila. A gente vai falar sobre isso mais uma vez, sobre o pecado, sobre o arrependimento, a confissão do pecado, o abandono do pecado, porque tudo isso está, de certa forma, entrelaçado, né? Tá tudo ligado. Você tem que reconhecer o pecado, tem que sentir o arrependimento, que é aquela tristeza, aquela vergonha de ter pecado, que a gente chama de arrependimento, tem que confessar, né? E depois você deve abandonar o pecado. Claro, se você consegue, né? Porque a Bíblia Sagrada diz que todos nós temos um comprometimento. Infelizmente nós estamos comprometidos geneticamente com o pecado, mas Deus precisa ver no nosso coração esse desejo de vencer o pecado, esse desejo de ter uma vida transformada, uma vida diferenciada. A gente não pode de maneira nenhuma ser complacente com o pecado. Na verdade, a gente tem que ter uma revolta contra o pecado, sabe? A gente tem que odiar o pecado, sabendo que foi o pecado que levou Jesus à morte de cruz. Foi o pecado de Adão e Eva que trouxe tão grande sofrimento para a humanidade, sabendo que o pecado é a origem de todos os males, porque partiu da desobediência de Adão e Eva, né? O pecado de Adão e Eva que trouxe toda essa desgraça para a nossa vida, para a humanidade toda. Então a gente tem que odiar o pecado. A gente tem que aprender a ter raiva do pecado, a fugir do pecado. Não porque o pastor vai excluir a gente da igreja, não porque a gente quer aparecer para o irmãozinho lá, não porque vão falar mal da gente. Não, essa não deve ser a motivação, sabe? A verdadeira motivação deve ser: eu odeio o pecado, porque o pecado entristece o coração de Jesus, porque Jesus sofreu muito, muito mesmo por causa do pecado. Eu odeio o pecado porque o pecado me afasta de Deus. O pecado compromete o mover de Deus na minha vida. Sempre que eu mergulho numa vida de pecado e começo a fazer coisas que desagradam a Deus, automaticamente eu perco a visão da fé, eu fico de rabo preso com o diabo, eu deixo de receber a plenitude daquilo que Deus quer fazer na minha vida, sabe? Então o pecado, ele só me causa desgraça, só problema. O pecado é uma semente do mal. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isto também ceifará. Então, toda vez que você peca, Deus até te perdoa, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Para o céu você vai, se houver arrependimento, confissão, você vai para o céu. Porque a Bíblia Sagrada diz que a salvação não vem por obras. Ela não vem por obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. A salvação vem pela fé, aliás, pela graça, mediante a fé. Quando você crê no Senhor Jesus, você recebe a remissão. É como aquele ladrão que estava pregado lá na cruz, morrendo ao lado de Jesus. Ele creu e foi salvo. Fé nos leva à salvação. Agora, toda vez que nós erramos, nós temos as consequências do pecado. Se você sair agora, fizer um assalto aí, vou assaltar um banco, vou lá,
Aí, todo mundo aí, mão na cabeça, papapá. Aí as câmeras vão, a polícia vai te prender, você vai preso. Depois não adianta, Senhor, mas eu me arrependo. Para Deus tudo bem, você vai estar salvo, Deus vai aceitar o seu pedido de perdão, mas as consequências do seu erro são inevitáveis. Eu falei no estudo anterior sobre o erro de Davi, né, quando ele se deitou com Betseba, que era esposa de um dos militares do seu exército. Esse camarada, chamava-se Urias, estava lutando por ele, lutando por Davi. E Davi estava lá se deitando com a mulher do cara, mulher de Urias, Betseba. Aquilo entristeceu o coração de Deus. Deus perdoou? Perdoou. Claro que Deus perdoou, houve arrependimento. Mas Davi teve sérios problemas na sua família, sabe? Que oportunamente a gente vai falar. Ele colheu a semente que ele plantou. Entende? Então, a gente tem que abandonar o pecado. Isso tem que ser uma decisão, sabe? Isso tem que nascer dentro da gente. Então, eu quero ser uma nova criatura. Então, tudo que eu sei que vai entristecer o coração de Deus, eu quero tirar da minha vida. Se eu sei que isso aqui está atrapalhando, eu sei que o pecado só vai me trazer tristeza e dor. Eu não quero isso para a minha vida. O pecado vai entristecer o coração do meu Jesus. Bênçãos que estão preparadas para mim serão retidas por causa do meu pecado. Eu não quero. Não quero. Entendeu o que eu estou falando? Então tem que haver tudo bem, tem que haver o arrependimento, tem que haver o reconhecimento do pecado, tem que confessar, verbalizar, confessar o seu pecado. Agora, tem que também ter no teu coração o desejo de abandonar, tirar o pecado, afastar-se do pecado. Sabe, você não pode pecar conscientemente. Não, peraí, eu sei que aquilo ali é pecado, mas Deus é bom, Ele vai me perdoar, eu vou lá e vou pecar. Não faça isso, porque Deus não vai impedir que você sofra as consequências desse pecado. Eu não creio que alguém perca a salvação porque pecou, senão ninguém seria salvo. A obra de Deus a misericórdia. É pela misericórdia do Senhor que nós somos salvos. Então não tem nada a ver com os nossos erros, com os nossos acertos. Eu não vou ser salvo porque eu sou certinho. Eu vou ser salvo porque Jesus pagou o preço do meu pecado. Mas o pecado, ele me traz consequências. Ele é uma desgraça, ele devasta a minha vida, sabe? Então eu tenho que odiar o pecado. E é isso que fala a nossa lição número 11 da apostila de consolidação. Aprenda a fugir do pecado, sabe? Deus é maravilhoso, Deus vai te perdoar, mas é preciso que você, sabe, peça perdão a Deus e abandone, né? Abandone mesmo, lute contra o pecado. Você não vai conseguir ser 100% perfeito nunca, mas sabe que você tem uma vida íntegra diante de Deus, para você poder dizer para Deus: Senhor, meu coração está diante dos teus olhos, o Senhor conhece os meus desejos, as minhas vontades, a forma como eu tenho lutado contra o pecado, e isso tem peso diante de Deus que você nem imagina. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.